falar sobre o Donha Perfecta, que, na verdade, eu tinha colocado na fala, né, na divulgação, que ela seria sobre o Pio Barojo. Vou falar um pouquinho também, mas eu vou focar mais no processo do Donha Perfecta, que como o Esteban já tinha até comentado, né, no e-mail, que eu teria mais ou menos uns 50 minutos para fazer minha fala. Eu acho que se eu for tocar no Pio Barojo, vai ser de uma forma um pouco mais subalterna, que eu vou focar, né, sobretudo no Benito Pérez Galdós, por uma questão de tempo, mas sempre eu vou mencionando também algumas questões pensando no Pio Baroja. E eu lembro de um comentário do Fábio Durão, inclusive uma vez, né, o professor da Unicamp, que ele sempre dizia que é muito bom quando a gente fala daquilo que a gente está pensando, né, e como o Donha Perfecta e o Benito Pérez Galdós tem feito parte aí da minha rotina, né, nos últimos meses, né, junto com a Andrea, então é algo que eu vou, que eu acho que faz ainda mais sentido aqui para a apresentação. Então, para quem não conhece, o Donha Perfecta ele é um romance de 1876 e foi escrito por um dos principais autores da literatura espanhola, que é o Benito Pérez Galdós, né? Bem, e vai ser importante aqui nesse processo de tradução que eu e a André desenvolvemos do Donha Perfecta, tem muitas questões da própria história, do contexto histórico espanhol, e do próprio autor, do próprio Benito Pérez Galdós, são importantes para a gente poder pensar esse processo de tradução. Então, no início, eu vou apresentar algumas questões aqui importantes do próprio, desse romance realista espanhol, né, do século XIX, e do próprio projeto estético do Benito Pérez Galdós, que foi extremamente importante para o nosso processo de tradução também, né? Então, o primeiro ponto aqui, para a gente compreender o Donha Perfecta e com o que essa obra está dialogando, é importantíssimo que a gente retroceda, né, até a chamada Revolução de 1868, a Gloriosa, né, na Espanha, que modificou aqui abruptamente os rumos da sociedade espanhola do século XIX. Por quê? Né? A Gloriosa ela foi a primeira tentativa em solo espanhol de impor um regime democrático e republicano a partir da destituição da rainha Isabel II, né, que culminou no que se denomina sexênio democrático. Bem, esse sexênio democrático ele foi de 1868 até 1874, e a gente pode pensar, é um processo, então, que a Espanha deixa de ser monárquica, a gente tem aqui um período que seria republicano, inclusive aqui dentro desse sexênio democrático a gente vai ter a Primeira República, e pode pensar, então, ok, a Espanha ela conseguiu forjar aqui um modelo político mais moderno, como, por exemplo, a França já tinha feito, né, décadas anteriormente. Mas a resposta, infelizmente, é não. Foi um período bastante conturbado, em um período problemático, porque a Espanha ela tentou, nesse contexto, ter aqui um período democrático, um período republicano, mas tentou de uma maneira muito desorganizada. A sociedade espanhola e aqui a sociedade, sobretudo política, estava desorganizada. Então, isso acabou dando até mesmo gasolina para os conservadores, né? Essa desorganização aqui no sexênio democrático fez, inclusive, com que se fortalecesse um ideal conservador, que já era muito forte na Espanha, é muito forte até hoje, a gente pode ver, inclusive com as últimas notícias, né, como a Espanha é um país extremamente conservador. Essa desorganização aqui desse contexto fez com que o país se dividisse ainda mais, com esses grupos que a gente chama, né, de liberais e conservadores. Tanto que sempre que a gente pensa nesse contexto, é muito interessante pensar no caso do Benito Pérez Galdós, que era liberal, e da Emília Pardo Bazán, que era conservadora, aqui pensando, obviamente, no contexto político, né, porque a Emília Pardo Bazán a gente sabe também que ela é feminista, é uma autora que a gente chama, né, de proto-feminista, né, porque o feminismo se dá sobretudo no século XX, mas essa divisão, o próprio Benito Pérez Galdós e a Emília Pardo Bazán, eles como que sintetizam essa divisão do país, né? E é um contexto aqui do século XIX, ele é marcado por intensos conflitos civis, né, pelas guerras carlistas. Então aqui a gente tinha, eu coloco aqui, né, as guerras carlitas, elas sintetizam a divisão traçada na Espanha entre conservadores, carlistas, que tinham como lema Deus, Pátria e Rei, porque ainda tinha isso, não era só a monarquia, era qual será o nosso monarca, né?
e os liberais, que propunham uma reforma política por meio de um governo parlamentar e democrático. As 3 guerras carlistas, vocês podem perceber aqui, 33 a 40, 46 a 49, 72 a 76, elas tinham como objetivo manter a monarquia, mas não com a Isabel II, mas primeiramente com Carlos Maria Isidro de Borbón, e depois com Carlos Luís de Borbón e Bragança, e finalmente com Carlos de Borbón em Áustria Este. Este grupo conservador e carlista teve ao seu lado nada menos do que Emília Pardo Bazán, que era, né, carlista, escritora famosa por ser uma das introdutoras dos ideais feministas na Espanha, oitocentista. Wagner? Pode falar. Os slides, não sei se você está passando, a gente ainda está vendo a capa. Ah, que engraçado. Eu tinha passado, então deixa eu tirar que eu estou maximizando. E agora? Agora sim. Ah, então eu não vou deixar maximizado, vou deixar assim, que eu acho que deve ser, vocês veem, né? André foi, por exemplo, para o terceiro? Sim, Benito agora Pérez está no Galdós. terceiro. Está no Perfeito. terceiro. Perfeito. Perfeito. Ah, Então eu não vou deixar maximizado. Obrigado, Andréa. Eu tinha aqui as informações que eu coloquei, estavam aqui, né, nesse segundo slide. E aqui eu estava destacando, então, a divisão. Daí, na sequência, a gente tem aqui que o Benito Pérez Galdós, como grande observador de seu tempo e com estilo pessoal diplomático, demonstrava-se cordial, republicano, liberal e laico, mas mantinha relações amistosas com conservadores e monarquistas. Por que eu estou colocando essas questões? Essas questões vão ser importantes aqui para a gente pensar nesse processo de tradução, né? Por que esse embate na sociedade espanhola oitocentista, na sociedade espanhola aqui do século XIX, é um motor, é o tema principal do Donha Perfecta? Porque nós temos aqui o Pepe Rei, que vai sair de Madrid e vai sair desse contexto, sobretudo, muito mais republicano, e vai para o interior da Espanha, a gente já vai ver aqui Villaurrenda, para Urbarrosa, para esses povoados que são povoados extremamente conservadores, que simbolizam, seriam como uma Macondo do Garcia Marques, que simbolizam, não existiu Urbarrosa, não existiu Villaurrenda, mas que simbolizam esse contexto extremamente reacionário, extremamente conservador na Espanha do XIX, né? Bem, então a gente está aqui nesse contexto da Revolução de 68, nesse embate, Emília Pardo Bazán, de um lado, Pérez Galdós de outro, republicanos e liberais de um lado, monarquistas e conservadores de outro. Esse é o contexto aqui efervescente da sociedade espanhola, né, do século XIX. E é um contexto político muito problemático. Então, quando a gente vê inclusive essa sociedade espanhola do século XIX, que é extremamente agrícola. E nós temos aqui, que nos anos de 1860, colheitas mal-sucedidas e a falta de produtos de primeira necessidade proporcionaram uma inflação galopante e, consequentemente, uma crise com o governo. Então, é um contexto de crise econômica gigantesca, é um contexto em que a Espanha ela vai perdendo pouco a pouco todas as colônias que ela tinha na América Latina. A gente sabe que 1898 vai ser a perda final, sobretudo, com Cuba, Porto Rico e Filipinas. Cuba vai ser a perda mais trágica, né? Já que na Guerra Hispano-Americana, com os Estados Unidos, contra os Estados Unidos, né, pela independência de Cuba, a Espanha perde Cuba para os... Né, pede para os Estados Unidos, teoricamente seria pela independência de Cuba, mas Cuba cria uma relação de dependência também com os Estados Unidos, que vai culminar depois na Revolução Cubana, no século XX. Mas a Espanha ela só vai perdendo, né, e economicamente, industrialmente também, a industrialização, se a gente pensa na indústria, a industrialização espanhola ela é bastante precária, diferente de outros países europeus, então a Espanha ela está num contexto extremamente atrasado, né? Muito bem, esse é o contexto aqui do século XIX. Sem rei não restava mais do que a república, então a gente tem esse contexto aqui, que vai, inclusive, culminar no que a gente chama de restauração. Essa restauração seria como que a gente, se nós pensarmos aqui num contexto monárquico, como que a gente restaura a monarquia, e vai ser um contexto também do que a gente chama de regeneração, de regeneração, né, no contexto espanhol. Ou seja, é preciso olhar, né, marcha atrás, é preciso você retroceder, pensar em séculos anteriores, em séculos de glória,
né, sobretudo para os espanhóis, seria sobretudo aí pensando nos Áustrias, né, para tentar pensar também no futuro, como com as glórias anteriores a gente pode, né, pensar numa reconstrução, pensar no futuro aí da sociedade espanhola, né. Muito bem. E qual que é o projeto estético aqui do Benito Pérez Galdós, né? Esse autor que nasceu em Las Palmas de Gran Canária em 1843, né? Então, ele é um dos principais nomes daquilo que a gente denomina movimento realista espanhol, e não só do movimento realista espanhol, mas também como do realismo europeu. É um dos grandes autores do realismo, é o Benito Pérez Galdós. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Fortunata e Jacinta, a própria Tristana, a própria Donha Perfeita, são obras que simbolizam essa estética realista muito bem desenvolvida pelo Pérez Galdós e que dá o pontapé inicial aí desse romance moderno espanhol. Então a gente tem o Benito Pérez Galdós, por exemplo, se a gente pensa em três grandes nomes do romance, desse romance espanhol do 19 e do 20, Pérez Galdós, Pío Baroja, depois Camilo José Cela. Então o Pérez Galdós ele é como que ele vai beber numa herança cervantina e vai dar o pontapé inicial para esse século XX, para esse novo romance espanhol, né? E ele aqui também, ele é um escritor do realismo, desse realismo do século XIX, ao lado de grandes nomes como Juan Valera, que é um grande escritor, Leopoldo Alas, Vicente Blasco Ibáñez e, claro, dela, que é uma das maiores escritoras espanholas, que é Emília Pardo Bazán. Essa autora que injustamente, inclusive, está sendo recuperada agora. É engraçado, quando eu entrei na graduação, ninguém falava de Emília Pardo Bazán, ela não era praticamente lida. Hoje, ela já é uma autora que já faz parte desse cânone. Quando a gente pensa na literatura oitocentista, não tem mais como não pensar em Emília Pardo Bazán. Mas essa é uma recuperação bastante tardia, né, do nome da Pardo Bazán, que, por exemplo, quando nós pensamos no naturalismo, é uma das maiores autoras do mundo, né? E é a introdutora do naturalismo na Espanha, inclusive, né? Muito bem. O Pérez Galdós, a princípio, quis ser dramaturgo, claro, no país de Lope de Vega e de Calderón de la Barca, né? Os grandes escritores, em geral, tinham esse afã pelo teatro, mas logo ele percebeu que era um excelente romancista, né? E vai publicar obras aí como La Fontana de Ouro, de 1870, El Audaz, em 71, né? Donha Perfeita é de 1876 e Glória de 1877, sempre com a construção de personagens liberais, ora conservadores, monarquistas, republicanos, nacionalistas, sempre muito bem construídos aí na sua obra. E aqui, quando a gente pensa no Pérez Galdós, não tem como não pensar nos episódios nacionales. O que seria isso? É uma coleção dividida em 5 séries, com um total de 46 romances e contemplam fatos históricos espanhóis entre 1805 e 1880, né? Fazem parte dessa coleção obras canônicas como Trafalgar, que é de 1873, e El Equipaje del Rei José, né, de 1875. Então, esses episódios nacionais mostram também como o Pérez Galdós tem esse projeto, né, de contar, e claro, não só de contar e de produzir romances históricos, né, a gente aqui está justamente no século em que o romance histórico vai ganhando força, como com Ivanhoe, por exemplo, né, como a gente diz em português, o Ivanhoe, né, mas como o Pérez Galdós ele tem esse afã também de problematizar a história da Espanha, né, de pensar através da ficção como a gente pode, né, problematizar fatos históricos aí canônicos, né, da própria Espanha. Ele também se enveredou pelo estilo naturalista. A principal obra nesse sentido seria La Desheredada, de 1881, né? E em 1887 que ele publicou sua obra-prima, Fortunata e Jacinta, Dos Histórias de Casadas, né? É uma obra simplesmente de mais de 800 páginas, onde o leitor acompanha, né, a história de uma burguesa estéril e abnegada ante uma mulher pobre, porém fecunda e generosa. Então é uma obra-prima, realmente. Se a gente tivesse que indicar, claro, uma obra do Pérez Galdós para ser lida, assim, como a principal, né, seria justamente Fortunata e Jacinta, é sua obra-prima. Mas Donha Perfeita também é uma grande obra do Pérez Galdós,
é aquilo que a gente chama de romance de tese do autor, e que comporia uma trilogia com Glória e La Família de León Roche, né? A obra escrita no contexto da restauração monárquica borbônica é o projeto mais anticlerical do Pérez Galdós, tanto que aqui, né, a representação do clero, ela é bastante problemática nesse sentido. E a sua obra mais radical, a luta pelo progresso empenhada por Pepe Rey e seu ataque contra o fanatismo dos moradores de Orbarroça, capitaneados por Donha Perfeita, se projetam como uma síntese do que os republicanos empenhavam contra a organização reacionária que dominava as províncias espanholas. Se Donha Perfeita parece ao leitor um romance utópico, passado em uma cidade imaginária, com uma protagonista denominada Perfeita, logo nas primeiras páginas, o narrador galdosiano nos revelará um ambiente cruel, mentiroso e traiçoeiro que envolve os moradores desse pequeno povoado espanhol. Tanto que aqui a Donha Perfeita, o que ela menos tem é perfeição. Então é uma construção bastante irônica, né, bastante típica do romance realista. Do modelo francês também, né, e que o Pérez Galdós acaba utilizando na Espanha. O Pepe Rey, por outro lado, ele surge como um antagonista vindo de Madrid que pretende se casar com Rosarito, sua prima e filha de Donha Perfeita, né, da Dona Perfeita. No entanto, o casamento é impedido por uma série de acusações bárbaras infundadas contra Pepe. Cabe à Dona Perfeita a palavra final contra o seu próprio sobrinho. Então, ela percebe que o Pepe ele representa uma modernidade da qual ela não quer fazer parte. Né? Ou seja, Pepe e seus ideais republicanos vindo de uma grande cidade anteposto à Dona Perfeita, que é uma mulher conservadora e detentora da moral cristã e castiça. Né? Muito bem. Então aqui o Pepe Rey e a Dona Perfeita eles são como tipos sociais, isso que é bem interessante e não é tão comum muitas vezes no romance realista, né? Porque a gente tem aqui praticamente um romance que vai trabalhar com mitos e com tipos, né? Que representam esses grupos, esses modelos aqui na sociedade espanhola. A Dona Perfeita, ela é tradicionalista, conservadora, reacionária, religiosa, fervorosa, né? E aqui, quando a gente pega a biografia do Pérez Galdós, biografias, né, produzidas por vários expertos, né, a gente vê que a Dona Perfeita possui traços da sua própria mãe. O próprio Pérez Galdós disse isso, que Dona Dolores, sua mãe, né, tinha esse estilo, né, da própria Dona Perfeita, conservadora, reacionária, religiosa, fervorosa. É bastante cruel. O Pérez Galdós tem uma recordação de sua mãe como uma pessoa muito cruel. Né? Aqui, quais são os méritos da obra? Sobretudo esse contraponto muito bem sucedido entre a cidade e o povoado, e na ilustração do pensamento dos lugarejos provincianos, marcado pelo repúdio à ciência e pela intolerância. Esse repúdio à ciência ele é bem marcado na obra. Né? Não é de se estranhar que anos mais tarde, com o estopim da Guerra Civil Espanhola, os franquistas não perdoariam Galdós por ter escrito Donha Perfeita, visto como um livro que atacava as instituições genuinamente espanholas. Antes de entrar aqui já na tradução, só vou mostrar para vocês um pouquinho como é o estilo do Pérez Galdós. Vocês podem ver aqui no início do capítulo 1, como que é essa narração, né? E aqui então a gente tem Vida horrenda, 5 minutos. Quando el tren mixto descendente número 65, no es preciso nombrar la línea, se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172, casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo y bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único viajero de primera que en el tren venía abajo apresuradamente y dirigiéndose a los empleados, preguntóles si aquel era el apeadero de Vida Horrenda. Este nombre, como outros muitos que depois se verão, é propriedade do autor. Então percebam já toda a ironia que coloca aqui, toda essa descrição, que não é uma descrição exatamente realista canônica, porque a gente tem aqui o que seria muito utilizado depois na estética tremendista, por exemplo, né, tanto do Pío Baroja, que é o introdutor dessa estética, e depois também com o Camilo Josefela, que é você focar naquilo que seria pior dentro dessa realidade, né? E aqui também nós temos que o nome ele é propriedade do autor, ou seja, não achem, não procurem no mapa aqui da Espanha, é o que o narrador está dizendo, não procurem no mapa da Espanha onde está a Vida Horrenda, porque não existe, né? Então,
já tem toda uma narração extremamente irônica aqui que a gente vai acompanhar. Ou em um outro momento ele vai dizer: um momento depois, senhor escudeiro, hallamos-se à espalda da barraca chamada estação. Barraca, percebam aqui, barraca chamada estação. Frente a um caminero que partindo de allí se perdia em las vecinas lomas desnudas. São lomas desnudas. Percebam como tem toda essa descrição que é o contrário de uma utopia. Ela é totalmente anti-utópica nesse sentido, né? Donde confusamente se distinguia el miserável caserío de vida horrenda. 3 caballerias debían transportar todo, hombres y mundos. Una jaca de no mala estampa era destinada al caballero. El tío Licurgo oprimiría los lomos de un cuartago venerable, algo desvencijado, aunque seguro. Y el macho, cuyo freno debía regir un joven zagal de piernas listas y fogosa sangre, cargaria el equipaje. Toda essa descrição muito negativa, e isso vai ter também que ser marcado na tradução, nesse processo de tradução, né? Esse trecho eu não vou ler, mas vocês veem como a gente tem aqui toda uma descrição que não é nem só irônica, mas é muito divertida, e essa é uma marca também do Pérez Galdós. A gente tem um narrador muito divertido, né? Por exemplo, ele vai dizer aqui que um determinado vale se chama Vale Ameno, Villarrica, Valdeflores, Cerrillo de los Lírios, Cerrillo de la Desolación, e ele vai brincando com esses nomes, né? E, inclusive, essa nomenclatura, esses nomes, eles têm sempre uma relevância muito grande para analisar a obra do Pérez Galdós. Sempre, em todas as obras, porque Fortunata, porque Jacinta, sempre os nomes são muito pensados, né, pelo Pérez Galdós. Porque é Tristana, por exemplo, né? Sempre tudo tem um motivo. Muito bem. Aqui, por exemplo, uma outra referência, aqui é o Pepe Rei, que ele vai mostrar que era um jovem de 34 anos, né? O que destacava esse jovem? Inteligência, força, né? E ele coloca, inclusive, em itálico essa descrição do jovem. Então, percebam como também a própria descrição positiva do Pepe Rei, ela é muito brincalhona, ela é demasiadamente perfeita, e ele quer deixar claro também, percebam que essa perfeição não existe. Percebam que também esse Pepe Rei, esse republicano perfeito que eu coloquei aqui, tão adepto à ciência, ele tampouco existe, né? E o narrador vai sempre perguntando ao longo do romance, como habrá desavenência, né? Então, tem essa descrição, ela é cheia de ironia, ela é cheia de humor, e ela é cheia também de suspense. Em cada capítulo, e os capítulos são curtos em geral, como era bastante comum, né, nessa estética do século XIX, nessa estética oitocentista, a gente tem sempre como que algumas marcas para fazer, que é tipo também do romance folhetinesco, que vai, no final do XIX, início do XX, vai ter uma acolhida muito grande, por exemplo, de um autor como Pio Baroja. A gente sempre tem como que um clímax, um desenlace, e sempre espera pelo próximo capítulo, né? Aqui, o que eu falei para vocês desse caráter anticlerical, não, isso aparece aqui como cada vez desgustava mais a Pepe Rei e linguagem irônico del sagaz canônico, né? Então a gente tem aqui toda uma descrição do Pepe Rei brigando com a igreja, né, nesse contexto, porque claro, a gente tem ainda a ciência contra a igreja, contra essa mentalidade extremamente católica, conservadora, anticientífica, né? Aqui são vários fragmentos, eu já vou pulando aqui para falar com vocês desse processo de tradução, que é o mais importante aqui agora. Então, muito bem. Como que a gente fez esse processo de tradução? Então, eu e a Andrea Chesco, nós traduzimos o Donha Perfeita, e nós dividimos o romance exatamente em meio a meio, né? E foi um projeto interessante porque quando eu convidei a Andrea me disse que anos antes ela já tinha feito até a separação, esse espelhamento, para traduzir o Donha Perfeita, e aí deixou, o espelhamento estava feito, quem sabe um dia a gente traduz, né? Aí ela aceitou de primeira, a gente fez a divisão, cada um traduziu uma parte, depois a gente começou com os comentários. Então, agora mando para a Andrea revisa, faz comentários. Depois a Andrea para mim. Então, a gente começou nesse jogo, né, de revisão e de comentários. Assim, foi maravilhoso.
E aqui eu trouxe o primeiro trecho que eu queria mostrar para vocês, foi um trecho que me chamou muita atenção nesse processo de revisão, que é esse capítulo chamado Aqui foi Troia. E eu trabalhei, inclusive, com essa parte em aula na disciplina de tradução que eu estou dando, porque me pareceu extremamente problemático. Qual que é a questão? E é muito interessante porque nesse processo, eu até conversei com a Andrea, é um processo em que eu sou muito apegado a questões sintáticas, e a Andrea, sobretudo, a questões lexicais. A Andrea tem um cuidado gigantesco com questões lexicais, e algumas coisas às vezes me escapam, né? Já eu sou o fissurado, assim, por questões sintáticas, né, entre as duas línguas, né? E aqui eu lembro que eu traduzi essa parte, e esse Aqui foi Troia, qual que é a grande questão? A gente tem aqui as irmãs Troia, e são 3 irmãs aqui que aparecem no romance, e é uma coisa absurda aqui, porque elas são colocadas como prostitutas simplesmente porque elas são órfãs. Como elas são órfãs, então elas são prostitutas. Assim, é uma coisa que o Pérez Galdós ele mostra toda esse preconceito que tem nos vilarejos, inclusive com uma pessoa que é órfã. Se ela é órfã, é óbvio que ela é prostituta. São mulheres que estão ali sem o pai, né? Não tem outra escapatória. E essas irmãs, o Pepe Rei, ele é o único que as respeita. Ele sai de Madrid, ele vai ali, ele vê essas irmãs, ele vê que são pessoas de bem, né, para ele, que são pessoas corretas, ele não vê nenhum problema, ele vê que elas são muito brincalhonas, e ele acaba tendo um contato aí com elas. Ele vai, ele as visita, isso é considerado um absurdo, ele vai ser recriminado, inclusive, depois. Mas ao fim e ao cabo, qual que é a questão? O Pérez Galdós, ele coloca que ele faz uma brincadeira com o sobrenome delas, que é Troia, e que não em vão é Troia também, ele já coloca esse sobrenome, como todos os nomes aqui tem uma ironia. Pepe Rei também, o republicano é rei, então percebam, todos os nomes têm um porquê aqui no romance. E esse Aqui foi Troia, ele é bastante complexo, porque é o sobrenome delas, e ele brinca aqui com isso, eu traduzi, só que a Andrea, ela ressaltou, ela pesquisou aqui num dicionário, pegou uma acepção de 1899 e ela fez um comentário para mim, que qual que é a questão? Existia uma expressão na Espanha, no século XIX, de aqui foi Troia. E o que seria isso? Percebam aqui, a expressão com que se dá a entender que solo han quedado las ruínas e señales de uma poblação ou edifício, ou para indicar um acontecimento desgraciado ou ruinoso. Foi toda uma questão, depois eu pensei, troco a expressão, encontro uma outra expressão, mas tem um jogo com o sobrenome delas. Aqui foi um dos pouquíssimos pontos em que a última solução foi realmente uma nota. E quando a gente pensa nesse processo de tradução, de adaptação, de manutenção, inclusive, do caráter estrangeiro, de estrangeirização, de não produzir uma tradução etnocêntrica, sempre dentro desse processo, a gente tenta fazer esse diálogo entre a língua de partida e esse novo texto, nesse processo de recriação. Tanto André quanto eu, nós temos um ponto de vista bastante recriador, a gente não é extremamente conservador nesse processo de tradução, mas aqui foi um caso em que não tinha o que fazer, a não ser o que foi o ponto que a gente acabou fazendo, né? Como manter o Aqui foi Troia e explicar que isso é uma expressão do século XIX, né? Porque, claro, a gente pode pensar também em português que Troia, isso vai remeter à Guerra de Troia, obviamente, que é também o que o Pérez Galdós acaba dialogando com isso, e a expressão idiomática ela tem origem nisso, né? Mas mostrar que é uma expressão do momento, que teve uma brincadeira ali do Pérez Galdós, e que se a gente simplesmente trocasse por uma outra expressão, acabaria perdendo toda essa questão de nomenclatura que é tão cara para o próprio Pérez Galdós, né? Então, esse foi um caso aqui bastante singular, acho que foi o caso mais problemático em todo o processo de tradução. Aí eu vou mostrando aqui para vocês uns outros exemplos aqui também, né? Aqui, bem interessante nesse trecho, como a gente tem aqui. Perfecto e Juan deixaram de ver-se desde que um e outro se casaram, porque ella se foi a vivir a Madrid com el opulentíssimo Polentinos, que tinha tanta hacienda como buena mano para gastarla. E aqui é bastante
interessante como esse processo de tradução, sobretudo de tradução de duas línguas, a Maria del Mar, inclusive, falou disso aqui no congresso, né, do Fortralite, que é um processo bastante problemático e muito tramposo, como a gente diz em espanhol, esse processo de tradução de duas línguas tão parecidas como são o espanhol e o português, né? Porque aqui, qual que é a primeira a solução que a gente pensa? Tinha tanta hacienda que tinha tanta fazenda. Ele era um fazendeiro. Mas não, a gente tem que perceber aqui que esse tinha tanta hacienda, na verdade se refere à riqueza, fortuna, capital, né? Então percebam como essa questão lexical, que muitas vezes ela acaba parecendo transparente, né? Na verdade não é. Então a gente tem que fazer, por que eu coloquei esse trecho aqui? Inclusive para mostrar que muitas vezes nem apenas um dicionário que trabalhe com o espanhol da Espanha no século XX e XXI, ele vai dar conta. Muitas vezes você tem que recorrer, como a Andrea colocou aqui, a uma acepção de 1899. Ou, tanto a Andrea quanto eu, nós trabalhamos muito com o século de ouro, às vezes a gente tem que pensar num dicionário do século XVII, como o dicionário do Covarrubias. Eu estou traduzindo aqui como traduz o discreto, que é um caso bastante importante quando a gente pensa a literatura do século XVII. Como é que eu traduzo o discreto, né? Você precisa de uma acepção do século XVII para verificar exatamente como que aquilo era colocado, para pensar nessa adaptação do século XXI. Porque aqui eu já deixo claro um ponto também. Eu não acredito que para você realizar uma tradução do século XIX ou do XVII, eu não acho que a gente tenha que ler literatura do XIX e tentar imitar o estilo do XIX, ou ler literatura do XVII para imitar. Eu acho isso uma falácia, eu acho muito problemático. A gente tem ouvido muito isso em congressos, inclusive com grandes tradutores, né? Eu quero, por exemplo, eu quero traduzir um romance do XIX, eu vou ler muito Machado de Assis, eu vou ler José de Alencar, eu vou ler Manuel Antônio de Almeida, eu vou tentar imitar o estilo. Eu acho que isso não funciona, a gente acaba se entregando. Eu acho que a gente tem que pensar nesse processo de tradução, em pensar em estratégias que façam com que esse leitor ele tenha acesso, que, claro, ele também perceba que ele está lendo um texto, nesse novo texto, mas que é um texto que tem uma reciprocidade com um texto do século XIX, né? Mas não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir pegar o estilo. Agora eu escrevo como Machado de Assis, de tanto eu ficar lendo aqui, eu vou conseguir imitar o estilo, as próprias mesóclises, as ênclises que funcionam aqui, eu vou conseguir imitar. Eu não acredito, eu como tradutor e como pesquisador da área de tradução, eu não acredito nisso. Mas, por outra parte, o que eu acredito sim, é que a gente tem que recorrer a esses dicionários para pensar, sim, nesse processo de relação entre essa literatura, seja do XIX, seja do XVII, seja do início do século XX, com o século XXI. Aqui também mostrando para vocês outras dificuldades, e eu gosto muito, quando eu penso em tradução literária, a bibliografia, né? Um autor que eu gosto muito é o Henri Mechonic, né? E o Mechonic, na Poética do Traduzir, que é um livro já clássico, né, que saiu pela editora Perspectiva, ele tem um comentário que eu sempre uso muito, e eu converso muito com os alunos sobre esse trecho, que é que a tradução, ela é sobretudo linguística, né? Claro, hoje eu leio muito teorias pós-coloniais relacionadas à tradução. Hoje tenho lido bastante Rombaba, bastante aqui no Brasil o próprio Márcio Seligman, e muitos textos que pensam a tradução, inclusive de uma forma pós-colonial. Mas, além dessa questão cultural que existe, eu gosto de pensar também a tradução desde um ponto de vista linguístico e contrastivo, né? E eu peguei esse trecho aqui para mostrar exatamente isso para vocês, né? Muito bem, então eu tenho aqui, só para vocês perceberem, nesse trabalho entre as línguas, aqui o trecho seria, deixa eu pegar aqui exatamente, aqui, ó. Como te pagaremos, ella y yo, tan grandes beneficios? Ai, querido hermano mío, desde que mi hija sepa discurrir y pronunciar un nombre, yo le enseñaré a bendecir el tuyo, né? Muito bem. Aqui, como seria isso em português? Então, aqui foi para o processo, nesse processo de... Aqui percebam também que, quando eu terminei, eu faço uma revisão. Ó. Antes de ir para a Andrea, esse trecho que eu vou mostrar para vocês, foi uma revisão minha. Então, eu fiz, revisei, mandei para a Andrea. A Andrea é a mesma coisa. Ela fez, revisou, mandou para mim, depois a gente revisa de novo. Então, um processo de
80 revisões, né? Isso, claro, antes da revisão, e tem a revisão ainda das 7 letras que eles estão terminando agora, né? Tem a revisão também da editora, então é um processo, só que daí, claro, uma revisão aí mais linguística, só pensando daí no português, né? Daí já sem cotejar as línguas. Aqui a gente estava, sobretudo, cotejando as duas línguas, né? Muito bem. E aqui, como que eu coloquei? Ó, percebam que como lhe pagaremos tão grandes benefícios, né? Ai, querido irmão, assim que minha filha souber refletir e pronunciar um nome, eu lhe ensinarei a abençoar o seu. Percebam que, qual que foi a minha primeira opção? Quando eu traduzi, naquele primeiro momento, a minha primeira proposta foi, desde que minha filha saiba refletir e pronunciar um nome, que seria a tradução para desde que minha hija sepa discorrer e pronunciar um nome, eu lhe ensinarei. Percebam como algo que parecia muito transparente, com esse desde que minha filha saiba, na verdade, não mostrava, que não apontava para uma questão temporal de futuro, que a gente precisa aqui, nesse caso, colocar o futuro do subjuntivo, né, no português, e que não existe em espanhol, né? Tanto que em espanhol, existia, claro, em espanhol mais antigo, mas aqui a gente tem no espanhol desde que minha hija sepa, né? A gente tem o presente subjuntivo. Então, nesse ponto de linguística contrastiva, que a gente sempre ensina, inclusive, para os alunos, né? Que quando a gente tem o presente subjuntivo, nessas expressões temporais de futuro, muitas vezes a gente utiliza o futuro do subjuntivo em português. E foi a proposta. Então, assim que minha filha souber refletir, eu lhe ensinarei a abençoar o seu. Ou seja, com desde que minha filha saiba, isso não apontava para o futuro e não era, inclusive, uma estrutura que funcionaria aqui em português, porque com esse desde que, a gente utiliza muito mais em português, inclusive com desde que a minha filha soube, eu comecei a fazer tal coisa, né? Desde que a minha filha começou a pronunciar seu nome, eu lhe ensinei a abençoar o seu. Se fosse, por exemplo, pensando no passado, funcionaria. Para o futuro, não, né? Bem, aqui, nesse próximo trecho, eu já mostro que, nesse processo de tradução, da minha revisão, a própria André, ela fez um comentário aqui, colocando que, olha, você corrigiu, mas o de antes estava melhor, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também, né? Muito bem, então seria esse trecho aqui. Querido hijo, léela, y si estás conforme con lo que en ella manifiesta esa santa y ejemplar mujer, mi querida hermana, me darás la mayor felicidad que en mi vejez puedo desear, né? Muito bem, aqui a tradução ficou, querido filho, leia, e aqui esse leia, inclusive essas marcas que eu falei para vocês de tentar fazer com que haja uma sensação decimonônica, né, oitocentista, a ênclise muitas vezes ela acaba nesse sentido ajudando, né? E se está de acordo com o que nela manifesta essa santa e exemplar mulher, minha querida irmã, você fará com que minha velhice seja a mais feliz que se possa imaginar, né? Aqui, bem, o que eu tinha excluído nesse trecho, né? Me dará a maior felicidade que em minha velhice posso desejar, né? Aí a Andrea colocou aqui, olha, eu acho... na verdade não, o comentário da Andrea, aqui é o outro. Não, aqui é outro, já falo para vocês também desse outro, da Andrea não estar aqui. Mas aqui, nesse trecho, percebam, me dará a maior felicidade que em minha velhice posso desejar, né? Também eu tive que trocar para com que se possa imaginar, com essa ideia de imaginação, né, ela acaba correspondendo mais a essa ideia de desejo que havia no espanhol, né. O da Andrea, que eu coloquei aqui, é o de cima, que esse aqui, estamos em março, a carta trimestral de perfeita não podia faltar. Eu troquei para não podia estar aqui, né, estamos em março e a carta trimestral de perfeita não podia estar aqui, né. A Andrea colocou, acho que essa alternativa que você escolheu anteriormente ficaria melhor, ou algo como não poderia faltar, né? Não estar aqui não mostra que esse não poderia faltar, ele tem um ar de recriminação, que ele foi perdido. Linguisticamente, se a gente pensa nessa recriminação aqui, que estava no espanhol, isso se perdeu no português, né? Então, ó, a opção anterior, a Andrea colocou, não, eu acho que essa opção aqui que você colocou, ela funciona muito mais, muito melhor, né? Aqui, outra questão, pensando linguisticamente, que é extremamente importante, seria a questão da ordem, verbo, sujeito, verbo, com essa flexibilidade que a gente sabe, todo mundo aqui que é do espanhol sabe que
A flexibilidade com relação ao pronome sujeito, ela é muito maior em espanhol que em português, né? Com coisas como a lo dijo ele, né? Por exemplo, o disse ele em português, em geral, não funciona. Então, a gente tem nessa ordem sujeito-verbo muito mais flexibilidade em espanhol, né? E aqui seria mais ou menos isso. Então, para a gente mostrar como que isso funciona nesse processo. Em espanhol seria: frisaba la edad deste excelente joven en los 34 años. Era de complexión fuerte, un tanto hercúlea, con rara perfección formado y tan arrogante que se llevara uniforme militar. Aqui, em espanhol, a gente tirou frisava para beirava a idade deste excelente jovem nos 34 anos. Mas percebam como é problemático. O beirava a idade deste excelente jovem nos 34 anos? Como assim beirava a idade deste excelente jovem nos 30, né? Então, tem casos em que realmente a gente tem que fazer a inversão. E a gente pode pensar sempre com essa inversão. Puxa vida, mas toda essa questão pragmática de tópico, né, de foco de tópico, a gente muda o foco muitas vezes narrativo, a gente muda inclusive o tópico em alguns sentidos, mas sobretudo o foco. Mas não, isso também, mas em português, infelizmente, em muitos contextos, esse foco, ele só funciona, essa construção pragmática, ela só funciona de uma forma, a gente não tem o que fazer nesse sentido, né? Como este excelente jovem beirava os 34 anos. E isso também em línguas, por exemplo, línguas prodrop, como o próprio francês e o inglês, línguas em que... línguas prodrops, não, português e espanhol são línguas prodrops. Em línguas não prodrop, como o francês e o inglês, né, línguas em que a gente não pode retirar o pronome, isso é ainda mais claro, só que qual que é o problema? O espanhol e o português, que aparentemente, né, que são duas línguas prodrops, então são duas línguas que você pode tirar o pronome, só que elas têm uma configuração pronominal, hoje em dia, no português e no espanhol contemporâneo, sobretudo, uma configuração diferente. E isso, nesse processo de tradução, ele tem que ser levado em conta. Por isso, aqui a troca para este excelente jovem beirava os 34 anos. Porque beirava os 34 anos, este excelente jovem também já seria problemático. A força de algumas palavras também. Percebam como a gente sempre comenta que você dizer em espanhol conho, ou inclusive, né, que conhacho de será, pero que conhacho esta classe, ou que latacho este professor, né? Muitas vezes, se a gente traduz conho como o órgão feminino em português, né, na forma pejorativa e vulgar, percebam como não corresponde, né? Isso aqui também fica claro, inclusive com algumas palavras como a gente muitas vezes não percebe, né? Porque aqui, picaram sus caballerías para entrar na calle real, donde gran número de vagos se deteniam para mirar al viajero. A minha proposta seria onde muitos vagabundos paravam, só que percebam como isso nesse primeiro processo, né? E aqui eu já tinha arrumado, inclusive, que eu tinha primeiro colocado um grande número de vagabundos parava, essa ordem já me pareceu problemática, só troquei a ordem, onde muitos vagabundos paravam. E a Andrea comentou aqui, opa, eu acho que desocupados, porque essa força que o vagabundo tem em português não traduz o que seria uma pessoa que é vaga em espanhol, né? Isso aqui pode parecer esse vagabundo, inclusive ele pode para um falante de português, ele pode relacionar, inclusive, com uma ideia de criminalidade, que aqui não era exatamente o que se queria colocar, né? Coisas também pequenas, como campana de la catedral tocava a missa major, né? Percebam como a campana, né, o sino da catedral tocava a missa, o sino não toca a missa. Percebam de novo essa falsa ideia de transparência, né? Um sino anuncia algo, anunciava a missa principal, né? Aqui, percebam que esse é um trecho cheio de comentários, né? Como antes as janelas de rótulo eram abertas, aqui no final. Quando Pepe chegou ao arquitetônico umbral de la Casa de Polentinos, já se haviam hecho multitud de comentários diversos sobre sua figura, né? Eu tinha colocado, já estavam feitos diversos comentários sobre sua figura, mas de novo essa ordem sujeito-verbo, né?
como essa flexibilidade do espanhol, como em português é bastante problemático. Os comentários sobre sua figura já estavam feitos, né? Eu já estou aqui quase terminando, né? Que eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo já, né? Aqui tem em vários momentos, aqui não era disso que eu ia falar, mas também já olhando esse trecho, também lembrei de um ponto. Diga-me usted, senhor Solon. Em vários momentos essa questão do usted, senhor, porque, claro, a gente traduz usted como o senhor ou a senhora, mas em alguns contextos você tem os dois. Como manter esse vocativo também, isso é bastante problemático em alguns contextos, né? Coisas como habló de este modo, para falou desse modo, percebam como isso é bastante típico na narrativa oitocentista, habló de este modo, mas falou desse modo, acaba sendo um pouco até em alguns contextos redundante, né, para disse, né. Aqui, licurgo, para servir a usted, para servir o senhor, passaria uma ideia aqui em português de servidão excessiva, né? Então, licurgo, ao seu dispor. Esse ao seu dispor mantém uma cordialidade, uma formalidade ao mesmo tempo, né? Mas não tanta servidão como para servir o senhor, né? Parece uma coisa, inclusive uma linguagem meio escravocrata, né? Quando traduzido dessa forma em português, né? Aqui, em muitos contextos também, isso do campesino, a gente preferiu o lavrador. Nesse processo de tradução a quatro mãos, né, entre duas pessoas, é sempre algo que a gente tem que pensar isso vocês podem até perguntar, como que é o processo de padronização de diversos, né, de muitos vocabulários, né? Isso é negociado, né? Eu lembro que, inclusive, eu e a André, a gente discutiu alguns em São Paulo, no Congresso de Hispanistas, né? A gente traduz como lavrador, como campesino, o que funciona melhor, né? Vamos manter perfeita mesmo ou vai ser dona perfeita? Mas a gente, tentando manter esse caráter estrangeirizante, preferiu perfeita, né? Que é transparente para um brasileiro, qualquer pessoa que leia perfeita vai pensar na hora em perfeita, mas também vai relacionar com a própria Espanha, né? Aqui, só para ver, aqui no último, e eu já vou terminar. Percebam que também nesse processo a gente traduziu o Rosarito, continuou como Rosarito, não como Rosarinho, né? Que mantém, né, para um falante do português brasileiro, no século XXI, né, a Rosarito ainda mantém essa ideia aqui de uma proto-beata, porque ela é uma beata em construção, né, mas também mantendo esse nome com esse caráter aqui espanhol, né. Aqui, como dijo el outro, de novo, essa questão pronominal e de ordem, pronominal não, desculpa, como essa questão de ordem, sujeito-verbo, como dijo el outro, como disse o outro, já seria esquisitíssimo, né? Não funcionaria com essa ordem, não funciona no português, mas aqui eu tinha colocado como alguém disse. Percebam que, para essa ideia genérica, como dizem, funciona muito melhor, né? Aqui, a Andrea, em um determinado trecho, ela vai colocar, né, já chegou a hora de que se fechem as cartas para conservar em carne e osso, né? Eu acho que era esse que ela colocou do mas. Omitir o mais, não. É aqui em cima. Esse do mais é o de cima. Porque nesse aqui, a Andrea vai colocar, já chegou a hora de parar com as cartas e conversar em carne e osso, né? E conversar em carne e osso. Mas aqui nesse, mas como a senhora vai ficar feliz ao ver seu sobrinho? Percebam que aqui qual foi a trampa, né? Uma armadilha aqui com, nossa, mas como a senhora vai ficar feliz ao ver seu sobrinho? Só que isso funciona muito na oralidade, mas um texto escrito não tanto, né? Então, a André sugeriu aqui nesse processo de revisão comigo, sugiro omitir o mais, ou a senhora vai ficar muito feliz, contente ao ver seu sobrinho, né? Porque isso funciona na oralidade, não funciona no texto escrito. Mas isso não se refere a uma oralidade? Sim, né? Mas, claro, é uma oralidade dentro de um texto escrito e dentro de um texto aí do século XIX.